Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Deus abençoe a sua vida e a sua casa e a sua família em nome de Jesus, é a nossa oração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Recebi uma linda informação de que o pastor José Cláudio, da Igreja Presbiteriana de Piabetá, está aqui conosco no templo hoje. Cadê o pastor? Deixa eu ver o senhor. Ô reverendo, como vai o senhor? Deus abençoe. Privilégio tê-lo aqui entre nós, assim como é privilégio ter a sua família aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. Que bom que você também está aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos com muito amor e muito respeito. Essa é a Igreja Presbiteriana das Américas. Para nós é um privilégio enorme ter você com a gente aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom ou não tá bom? Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, achou? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Qual foi a pergunta de Pedro? Você lembra? Você lembrou, mas a humildade não permitiu que você dissesse. Então vamos dizer todos juntos: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 é o que nos diz a palavra do Senhor. Há alguns anos eu estava acompanhando o pessoal do Juizado de Menores numa atividade específica no Maracanã. Maracanã era um bom lugar para eu estar, era um jogo do Flamengo, eu fiquei muito alegre de ter sido convidado para aquela ocasião e fui acompanhando, apenas acompanhando. Num determinado instante, apareceu lá, trazido pelo pessoal do grupo, um menininho, um garotinho, que foi encontrado bebendo uma bebida alcoólica. E você sabe que criança não pode vender para a criança, consumir não deve. E aí as pessoas do Juizado de Menores começaram a conversar com ele: olha, não pode fazer isso, sua vida não pode estar aí, você é muito novo, cuidado, isso é perigoso, você pode viciar, aquela conversa toda. E depois de conversar, eles foram tomados por um ato de misericórdia, pegaram o menino e falaram: você gostaria de ir lá conhecer o vestiário do Flamengo? O garoto: mas é claro. Eu do lado de fora, eles foram, levaram o menino, eu queria ir também, mas não era a minha vez, né? O menino foi lá, aí daqui a pouco voltam eles com o menino e conversam de novo com o menino. E aí, o que você acha de você entrar no campo com os jogadores do Flamengo? O menino arregalou o olho desse tamanho, com toda alegria, entrou, e não apenas entrou, como foi transmitido pela televisão aquele jogo, e ele não apenas conheceu o vestiário, os jogadores, entrou em campo, mas a imagem dele foi para todos os lugares. Aí eu fiquei imaginando o outro dia dele com os coleguinhas. Encontra com os coleguinhas, e os coleguinhas dizem para ele: poxa rapaz, eu vi você na televisão ontem, você entrou com os jogadores do Flamengo, como é que você conseguiu isso? O garoto olha para eles e diz o quê? Isso foi só a minha imaginação. Há pessoas que não entendem o perdão. Há pessoas que não entendem o perdão. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Existem pelo menos 4 tipos de pessoas que eu vou relatar aqui. Eu não sei se você se identifica com algumas. Se identificar, vamos até o final. São 4. A primeira é curiosos. Os curiosos querem saber quem foi esse irmão que pecou contra Pedro tantas vezes. E principalmente, o que é que será que ele fez? E aí, conforme o grupo, começam as discussões. São pessoas criativas. Deve ter sido isso. E você? Eu acho que foi aquilo. Capaz de sair até um bolão para saber o que aconteceu. Um segundo grupo de pessoas são as literalistas. As literalistas fazem a dança dos números e compram um bloquinho e começam a anotar. Uma, 2, 3, já é a 18ª vez, hein? Criativos fazem pontuações. Criativos criam pontuações diferentes. Não, para esse tipo de coisa aqui é 1 ponto. Para esse aqui, 2 pontos. E se for reincidente, vale mais pontos ainda. Então você tem
o curioso, o literalista, você tem o curioso, o literalista, o criativo, e por fim você tem o bíblico. Qual dos quatro você prefere? O bíblico, né? O bíblico. O bíblico, ele compreende esse aspecto, entendendo que isso não passa pela curiosidade, não passa pela literalidade, não passa pela criatividade, mas o assunto que está aqui apresentado é a liberdade proposta de Jesus para a nossa vida. Jesus tem para nós uma liberdade, o Evangelho nos faz livres, o Evangelho faz da gente livre. Na contramão do que eu afirmo, algumas pessoas entendem, isso não é incomum da gente ouvir, que os cristãos eles perdem a liberdade quando assumem a fé. Algumas pessoas chegam a dizer e dar exemplo. Olha, depois que você, e em geral falam, ou virou crente ou entrou para a igreja. São duas expressões comuns, né? Aparentemente a pessoa perdeu a liberdade, pelo menos é o entendimento de alguns sobre esse assunto. Na verdade, não é por aí. Mas eu preciso admitir que o cristianismo, quando o evangelho entra na nossa vida, nós podemos deixar de fazer algumas coisas, não porque não querem que nós façamos, mas porque não faz mais sentido fazer aquilo. Toda a minha caminhada, envolvido com toda sorte de coisas, muda no momento em que eu tenho um encontro com Cristo. O encontro com Cristo ocupa o espaço, e o espaço ocupado por Cristo me impede de querer fazer as mesmas coisas, ou seja, não faz mais sentido para mim ou para você repetir as mesmas coisas de sempre, porque a nossa mente mudou, nosso coração mudou, abriu uma janela na nossa frente, e nós passamos a enxergar o que nós antes não conseguíamos enxergar. É como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Mas eu preciso fazer dois destaques aqui. O primeiro é imposição, o segundo é disposição. Dentro do aspecto da imposição, existe uma imposição religiosa. Eu preciso admitir que ela existe. Uma espécie de coerção social que acontece em alguns ambientes com maior intensidade. Nesses lugares, nesses ambientes, o habitual é alguma coisa relacionada a usos e costumes. Então, se conjuga ali uma série de regras, e essas regras são apresentadas, e há quase que uma imposição para que todos façam assim. Isso é apresentado, e eu respeito muito, mas muito mesmo, quem pensa assim. Eu preciso respeitar os que pensam diferente, eu e você. A segunda, se a primeira é imposição, a segunda é disposição. A disposição em não fazer mais as mesmas coisas, ou seja, se por um lado tem uma imposição para não fazer, por outro tem uma disposição, meu coração está aberto para isso. E aí vem o Evangelho, ele cria na nossa vida uma série de ramificações, e essas ramificações, as raízes, elas vão produzindo mudanças, e essas mudanças vão acontecendo na nossa vida. Então, o Evangelho, quando entra na nossa vida, nós passamos a ter uma disposição em mudar. Você está pronto para mudar. A sua disposição para a mudança é apresentada. Seu coração está pronto. Sabe a diferença? A diferença é que quando alguém impõe, alguém tem que tomar conta da nossa vida o tempo inteiro. E essa pessoa precisa vigiar a gente 24 horas por dia. Porque se não vigiar a gente vai fazer errado. Aí aparecem os fiscais. Tem gente que gosta. Por outro lado, eu tenho disposição. A disposição é espiritual. A disposição é a seguinte: olha, eu abro mão de tudo aquilo que eu já pensei, para aprender a pensar como o Evangelho pensa, para receber da parte de Deus alguma coisa, e num processo de disposição nós somos libertos do rancor, libertos da mágoa, libertos da amargura, libertos da ira, libertos de todo o desejo de vingança, inseridos num contexto espiritual de perdoar, onde ofendidos perdoam ofensores, ainda que ofensores nunca reconheçam as suas ofensas. Fácil ou difícil? Tem disposição? Veja a diferença. Alguém vai impor,
A partir de hoje, se você tiver, você tem que fazer isso assim, cessado. Você responde em cima no coração, está fechado. Quando há disposição, ainda que eu tenha grande dificuldade com relação a esse assunto, eu sou levado pelo Senhor, o Espírito Santo me toca, Ele me quebra, Ele mostra para mim um outro lado, uma outra história, eu passo a ver a vida por um outro prisma. Isso é ação de Deus na nossa vida. E daí eu pergunto a você, não parece bom demais para ser verdade? Mas é. Viva a liberdade gerada pelo perdão. O perdão é libertador, gente. O perdão é libertador, e por incrível que pareça, o maior beneficiado do perdão é quem perdoa. Porque o outro, o que não perdoa, ele vai estar num aprisionamento espiritual. O aprisionamento, escuta só, hein? O aprisionamento para quem não perdoa, ele também é emocional. Ele também é físico, mas ele é sobretudo espiritual. E nesse processo é preciso compreender que a palavra que o texto bíblico aqui nos traz é uma palavra que faz menção à liberdade, à libertação, alguma coisa generosa de Deus. É uma libertação de um ofício, de uma obrigação, de um débito, de uma pena. A questão da liberdade é central nesse texto. Seguindo o questionamento de Pedro, haveria uma consequência maior para quem reclamava dívida, maior que a própria dívida, que é a não liberdade. Pense num complexo de presídios bem diferente dos que existem. Veja na entrada, diariamente, milhares de pessoas entrando para aquele presídio. E a única razão para o seu encarceramento é não conseguir perdoar. Imagine esse complexo. Milhares de pessoas, todos os dias. Qual é a causa da prisão? Não conseguir perdoar. Essas pessoas perderam a liberdade. Após a entrada, elas são apresentadas num grande auditório para um orador. E o orador aponta duas portas atrás dele. E apresenta uma porta larga, uma porta grande que conduz para as celas. E uma porta estreita e tão baixa, que só se consegue chegar a ela agachado ou se arrastando pelo chão, que é aquela que conduz à liberdade. Antes dela, existe o caminho do perdão. Os recém-chegados querem saber sobre as portas, por que elas são tão diferentes? E depois dessa explicação clara, o orador diz, olha, a porta grande conduz para a cela e a porta pequena e estreita conduz para a liberdade. E diante de um público assustado, afinal, eles só estavam aprisionados porque não conseguiam perdoar. Se eles não conseguiam perdoar, a porta estreita e baixa era mais complexa para eles. A porta deles era a larga e grande, mas aquela conduzia para as celas. E aí, o orador começa a contar a história pessoal dele. Diz, olha, um dia eu entrei aqui, como vocês estão entrando hoje. E uma pessoa que entrou comigo me perguntou, qual é o tempo da sua pena? E ele contando. Eu não sabia o tempo da minha pena, então fui procurar um funcionário. E perguntei para ele, qual é o tempo da minha pena? E o funcionário respondeu, depende de você. Aí ele diz, como assim? Depende de você. Peraí, mas se eu quiser ir embora hoje, eu posso? Pode. Desde que você passe por aquela porta. A descoberta, disse ele, me sacudiu internamente, afinal, quem me ofendeu o fez profundamente. Todavia, o desejo de ser livre me impulsionou a dizer, eu quero. Mas eu não consigo. O funcionário, como se já soubesse o que eu iria dizer, deu um risinho e disse, se você não consegue e não quer, a porta é a larga, que conduz para a cela. Agora, se você quer, mas não consegue, nós podemos te ajudar. E esse orador conta que ali ele ouviu João 8,36.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao crer na liberdade ofertada por Jesus, ao crer de coração, de verdade, ao acreditar, ao confiar, ao colocar sua vida nessa fala, nessa palavra, ao acreditar que Jesus Cristo tem a liberdade para a nossa vida, e uma das formas dele nos arrancar de um lugar terrível como esse, da mágoa, das tristezas, dos problemas que nos envolvem com aqueles que nos ofenderam, é buscar a liberdade, o perdão da parte dele, e a partir da presença dele na nossa vida, recebemos a força para caminhar. Não consigo e não quero, porta larga que conduz para as celas. Quero, mas eu não consigo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O curioso é que essa libertação, ela nem sempre é instantânea. Nem sempre a gente se coloca de pé e diz, estou livre e acabou. Quem dera, né? Mas o que é legal nessa história toda é que nesse processo de Deus, Ele vai nos mostrando, Ele vai tratando, Ele vai cuidando, Ele vai mexendo, Ele vai nos mostrando a partir dessa disposição, dessa ação libertadora de Deus na nossa vida. Ele segura na nossa mão e vai nos conduzindo. E aí eu olho para essa história e digo, meu Deus do céu, eu posso ter ofendido alguém, eu posso ter sido ofendido por alguém, ainda assim o Senhor me oferece a bênção do perdão. E percebendo que eu não tenho condições, embora eu quero, mas eu não consigo, por várias razões diversas que se apresentam na minha frente, o Senhor toma na minha mão e me ajuda a caminhar. Esse é o poderoso Espírito Santo de Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, que quer trazer para nós a maravilhosa liberdade, a liberdade que nós não conseguimos alcançar, a não ser por meio do Espírito Santo de Deus. Parece bom demais para ser verdade. Mas é uma das barreiras mais complexas para a liberdade é o orgulho. Uma das barreiras mais complexas para a liberdade é o orgulho. Normalmente o orgulho está associado ao que eu penso de mim e ao que pensam a meu respeito. O pastor presbiteriano Timothy Keller, escreveu um livro chamado Ego Transformado. E ele nos conta um curioso conceito chamado autoesquecimento. Ele diz assim, a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como, eu estou nessa sala com essas pessoas, isso faz com que eu seja bem visto por elas, estar aqui me faz bem. A humildade baseada no Evangelho significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo, e a liberdade, deixe de pensar em mim mesmo, é a liberdade que vem do autoesquecimento. O autoesquecimento, como diz Tim Keller, ajuda a gente a lidar com o nosso orgulho. O autoesquecimento nos ensina que nós não precisamos pensar em nós mais do que nós pensamos em Deus. Que nós não precisamos ficar pensando nos outros, porque você sabe muito bem disso. Tem um grupo de pessoas que coloca a pilha para todas as discussões virarem tretas. Para usar uma expressão da internet, vamos arrumar tretas. E as pessoas querem brigar pelos motivos mais diversos. E existem aqueles que colocam pilha. Tem gente que tem vergonha de perdoar alguém, porque as pessoas vão dizer, você é besta mesmo, hein? Você é muito bobo. Pisou em você, fez tudo isso com você, e você vai ficar quieto? Vai deixar barato? Não tem jeito, tem ou não tem? Não precisa dar nome não, mas tem ou não tem? O que penso de mim a partir do Evangelho será visto pelo olhar de Cristo. Cristo é quem vai nos libertar. Então eu
tomo para mim esse autoesquecimento, eu deixo de me importar com a minha opinião, deixo de me importar com a opinião do outro e passo a me importar com a opinião de Cristo. E Cristo vai me conduzindo. O que Jesus pensa de mim é muito mais importante do que o que eu penso de mim ou do que os outros pensam. O Evangelho vai nos guiar para tomar as decisões. Então nós somos guiados pelo Evangelho. Tim Keller faz um acréscimo aqui importante. A única opinião que deve realmente nos importar é a de Deus. Quem me julga é quem? É o Senhor. Mas o veredito do Evangelho em Jesus Cristo já foi encerrado, porque Ele foi julgado em nosso lugar. Ele enfrentou todos os vereditos para que pudéssemos nos sentir livres. Nosso descanso reside no fato de que em Cristo, toda a condenação que havia contra nós foi aniquilada, de forma que o próprio Deus nos chama agora de filhos amados, pela justificação que nos foi imputada pelo seu amado Filho Jesus. Então, a única pessoa cuja opinião realmente interessa se volta para mim e me diz que eu sou mais valioso do que todas as joias deste mundo. Portanto, a solução para o ego natural se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. É dele que brota a liberdade do autoesquecimento. Então, essa liberdade do autoesquecimento, ela nos leva para esse lugar. Quando eu deixo de me importar com a opinião alheia e eu passo a me importar com o que Cristo disse, com o que a palavra de Deus ensina. E eu percebo que em Jesus reside a minha liberdade. Ele é aquele que ocupa o meu lugar, é aquele que assumiu o lugar da condenação. Eu fui condenado por você, você está livre. Porque você está livre em mim, você está pronto para viver a liberdade gerada pelo perdão de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Bom demais para ser verdade, mas vencido o orgulho, vamos precisar de coragem para chegar à liberdade. Coragem, coragem, coragem. Quem define essa perspectiva em poucas palavras é C.S. Lewis, um dos autores mais conhecidos, premiados, celebrados, festejados, amados. Ele, na época, nos tempos, dias sombrios da Segunda Guerra, ele foi convidado para fazer um programa de rádio na BBC de Londres, na rádio. E eu estou em rádio há 257 anos, né? E ele fez um programa de 15 minutos. 15 minutos ele apresentava um programa que originalmente o nome era certo e errado, uma pista para o significado do universo, e depois passou a se chamar Cristianismo Puro e Simples, que deu origem a essa obra, que é um clássico da nossa literatura cristã. E ele diz a seguinte frase nesse livro: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Ele continua no seu texto dizendo que quando ele começava a falar sobre esse tema, as pessoas reagiam para ele com náusea. Náusea. E nesse processo ele disse uma frase que é muito interessante. Eu não estou tentando lhe dizer neste livro, quando virou livro, o que eu faria. É possível que eu faça muito pouco. Estou tentando lhe mostrar o que é o cristianismo. É nesse ponto que pregadores precisam ser transparentes com a igreja e dizer que a dificuldade para perdoar pode ganhar níveis diferentes por causa do orgulho, mas também pelos danos causados pelo ofensor. Ou seja, alguém pode dizer que deseja perdoar, mas a ofensa foi tão grande que não sabe como fazer. A reação primeira é: não quero, não vou. Mas na verdade que eu não sei como fazer isso. É por isso que ele trouxe essa fala, dizendo: olha, se você pode falar sobre perdão como uma coisa maravilhosa, até você precisar perdoar. Quando você precisa perdoar, cria esse impacto. E quando as pessoas reagiam com aquela cara de náusea à fala dele, ele começou a dizer: olha, eu não tenho muita coisa para te dizer sobre esse assunto. Eu só estou tentando dizer para você o que é o cristianismo. Nesse ponto, há
pergunta de Pedro ganha um lugar de análise com mais empatia. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe até 7 vezes? A depender da ofensa, uma vez já é muito, ou não? Conforme a ofensa? Quanto mais se forem 7 vezes. Aí eu tenho 2 notícias para você, uma ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? Muito bem, a ruim, que eu já escolhi. A ruim é que a capacidade humana de gerar perdão a partir de si mesmo é mínima, para não dizer nula. Não estou subestimando a capacidade de ninguém de perdoar. Eu só estou dizendo que a gente às vezes perdoa coisas facinhas. Quando chega uma coisa complicada, aí que a gente vê que na verdade tinha uma dificuldade. Agora é capaz de você encontrar uma pessoa que não perdoa quase nada, mas quando tem um problema grave, a pessoa vai lá e perdoa. O que eu estou te dizendo é que a capacidade humana para gerar perdão por si só, por si mesmo, ela é pequena ou quase nula. Mas eu tenho a notícia boa. A notícia boa o texto também nos traz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, eu dou uma paradinha aqui. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, digo para você, quando a nossa humanidade quer falar mais alto, lembre-se que você pode recorrer àquele que, embora seja Deus, homem se fez, que conhece a nossa dificuldade em perdoar, seja por orgulho ou por marcas profundas da ofensa. Por orgulho ou por marcas profundas da ofensa. Nós podemos recorrer àquele que tem a resposta. Podemos recorrer àquele que nos ajuda, que nos conduz à liberdade. Nós podemos recorrer a Ele. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, nós podemos buscá-lo. Ele sabe o que é ser ofendido. Ele sabe o que é ser alvo de maledicência. Ele sabe o que é ser traído, torturado, exposto publicamente, assassinado, e no topo da sua dor foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que eles não sabiam, mas o seu saber foi além. Jesus estabeleceu o padrão, sendo Ele mesmo o modelo a nortear a vida dos seus seguidores. Qual é o modelo do cristianismo? É Cristo. Não depende, não é conforme for, não é tem dia isso, tem dia aquilo. O modelo do cristianismo é Cristo. Vou trazer nosso amigo C.S. Lewis com mais uma frase dele pertinente para esse tempo. Ele disse: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Vou voltar às 2 frases, tá? O modelo do cristianismo é Cristo. Não é eu não gosto, talvez, eu não concordo, eu discordo, hoje eu não estou afim. Não, o modelo do cristianismo é Cristo, esse é o Evangelho. O Evangelho admite que a gente não consegue, mas o Evangelho não nos deixa assim. O Evangelho nos pega no lugar que a gente diz que não consegue, Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos apoia e nos leva até conseguir. Não é desistir. Aí, C.S. Lewis: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Agora, por favor, observe. Irmão Pedro, gente como a gente, recorreu a Jesus com sua pergunta, e a sua pergunta era a porta aberta para receber a resposta e o socorro. Lendo esse texto, eu pude pensar na possibilidade de ser um grito de socorro. Senhor, quantas vezes? Quantas vezes? Você já deu grito de socorro em silêncio? Berros
silenciosos dentro da sua alma, dentro do seu espírito, que você não fala para ninguém, que você não conta essa história, que você vai e chora, distante das pessoas, quantas vezes no chuveiro, guardando aquela dor, aquela angústia, um grito, quantas vezes você fechou a sua mão porque você queria era esmurrar a pessoa, quantas vezes passou isso pela sua mente em razão de uma ofensa profunda, que chegou a trazer você para um momento de grande humilhação. O Evangelho admite que isso possa acontecer com você e comigo, mas o Evangelho também nos oferece a saída. Isso se vai deixar a gente lá? O Evangelho não deixa a gente onde a gente está. O Evangelho leva a gente para uma outra dimensão. Parece bom demais para ser verdade, mas a segunda parte da resposta boa. Mateus, nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá a segunda parte, que é: respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Nunca haverá alguém sem resposta diante de Jesus. Presta atenção. Nunca haverá alguém sem resposta diante de Jesus. O que acontece é que tem gente que pergunta e sai correndo. Tem ou não tem? Pergunta e sai correndo. Você imagina bem essa cena. Você perdido no trânsito, para num posto, pergunta: sabe onde é a rua tal? Quando a pessoa começa a responder, você acelera e vai embora? Faz sentido? Não faz sentido. Você parou para perguntar? Espera a resposta. Diante de Jesus, ninguém nunca ficará sem resposta. Ele nos acolhe, Ele nos acode, Ele nos responde e nos ajuda ao pleno exercício da sua palavra. O caminho da liberdade está aberto por Ele. Ele sabe do que falamos por meio de palavras ou pelo nosso semblante. Ele sabe dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E aí Ele nos fala, Ele compartilha, Ele traz ao nosso coração a ajuda que nós precisamos. Jesus nos contou em algumas ocasiões sobre o ministério do Espírito Santo. Ele falou sobre o outro Consolador. A gente vai vendo o Espírito Santo agindo na Bíblia para dar autoridade, poder para a proclamação da palavra. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Considerando esse assunto aqui, qual é a sua fraqueza? Considerando esse texto que nós lemos, qual é a nossa fraqueza? Senhor, eu perdoo todo mundo. Vamos fazer um acordo, Senhor, um acordo. 100 pessoas me ofenderam, vou perdoar 99. Passa na prova ou não? O que você acha? Senhor, eu vou perguntar, é o seguinte, não merece, né, Senhor? Não merece. Me ofendeu, não reconheceu, não se arrependeu e não me pediu perdão. Por mim, que morra. Vi isso num filme mexicano. Foi um drama. Senhor, jamás. Como é que a gente faz? Qual é a nossa fraqueza? Abre o jogo. Se você não quiser falar comigo, não precisa não, mas você tem alguém com quem você possa falar, fala com o Senhor, admita. O Senhor nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então o que a gente faz? Senhor, deixa eu falar para o senhor aqui, não sei se o senhor está sabendo, mas tem aí uns 49 anos que a pessoa, eu lembro, na escola, a pessoa pisou no meu pé, nunca mais esqueci, isso ficou gravado, porque a pessoa não pisou sem querer, pisou por querer. O que a gente faz? O Senhor nos assiste em nossa
fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Aí o que eu faço? Eu admito, eu converso com o Senhor, vou até Ele, abro o jogo, pergunto, Ele me responde, e o Espírito Santo me ajuda, inclusive intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Mais que respostas que nos indicam o que fazer, o Senhor nos ajuda e nos acompanha. Ele nos fortalece, nos encoraja, Ele nos move. Dure o tempo que durar. Dure o tempo que durar. Até que a porta da liberdade seja aberta. E nós possamos sair daquele presídio onde as pessoas entram porque não conseguem perdoar, e a pena destinada a elas é exatamente a pena que elas determinam, porque a porta larga e grande é que conduz para a cela, mas a porta baixa e estreita conduz para a liberdade, e no caminho para a liberdade está o perdão. Então quando eu me recolho, e ao mesmo tempo quando eu me quedo, quando eu me aproximo do Senhor, quando eu abro mão do meu orgulho, quando eu peço a Deus que me dê coragem, quando eu admito a minha fraqueza e eu peço ao Senhor que me ajude, o Espírito Santo de Deus me ajuda, Ele me tira dessa prisão horrorosa, que tira da minha vida a alegria, que diminui os meus espaços. Tem gente que acha que pode conviver com não perdão e ao mesmo tempo ser um cristão. Ei, Jesus me abana. Pastor, melhor parar. O C.S. Lewis, é isso aí. Se você estava procurando uma religião confortável, essa não é o cristianismo. Mas eu posso te garantir uma coisa: no momento em que você admite a sua fraqueza, no momento em que você admite que você precisa de ajuda, no momento que você busca a ação do Espírito Santo, Ele vai te ajudar, e Ele vai te libertar disso aí. E aquilo que para você era complicado demais, porque afinal de contas, o orgulho é pesado, ele é grande, ele nos impede, aí você trabalha o autoesquecimento e vai deixando de lado o que você pensa e até o que aconteceu, e vai buscando a ação do Senhor sobre a sua vida, e Deus vai te abrindo a porta. E quando você precisa de coragem, o Espírito Santo nos dá essa bênção. Eu não sei você, mas olhando assim, eu penso uma coisa: parece bom demais para ser verdade, mas essa é a proposta do Espírito Santo de Deus para nós. Eu quero orar com você, porque à medida que nós oramos juntos, posso falar uma coisa assim, com sinceridade? A gente precisa muito de ajuda nessa área aqui. Por isso eu me encanto quando Pedro se aproxima de Jesus, pergunta, e a pergunta dele começa com: Senhor, é diante dele que nós estamos, é com ele que a gente fala. Se você pedir conselhos a alguém que não é essencialmente cristão, a pessoa vai dizer para você: dá o troco. Vem cá que eu vou te ensinar, tem uma plantinha chamada vem cá te espero, que é vizinha da outra que diz: vou te pegar na esquina, que também faz parte de uma outra que diz: vingança é um prato que se come frio, que a outra tem: sua hora vai chegar. Vou parar, que tem muita planta aqui já. Aí você vai lidar com o cristianismo. Ele chacoalha a gente, hein? Não é fácil não, mas é maravilhoso, porque o Evangelho liberta. Alegria de ter sido libertado pelo Senhor, de não ter problemas com ninguém, de não ter barreiras, de não precisar ter nada disso, mas experimentar o poder regenerador do Senhor em nós, a ação gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que mexe com a gente. Deus,
Esse assunto é difícil. Será que a gente pode dizer para Deus assim: o Senhor não sabe o que me fizeram? Ah, Jesus, o Senhor não está sabendo o que fizeram comigo, não. Pegaram pesado comigo. Eu sei, meu filho. Eu estava com você. Eu não sei se você estava comigo, mas eu estava com você. Assim como Ele está com a gente agora, na hora em que nós precisamos tomar uma atitude, tomar uma decisão. Bonito ver Pedro se aproximando de Jesus e perguntando. Quantas vezes eu li esse texto como se Jesus estivesse puxando a orelha de Pedro. Aí eu olhei para esse texto e falei, cara, ele é um grito de socorro, é um desespero. É alguém verdadeiro, transparente, sincero, não é hipócrita, não faz tipo. É isso que o Evangelho quer de nós. O Evangelho não espera da gente perfeição, espera a busca sincera, verdadeira. Mas não é gente que diz, eu não quero e não consigo e não quero. É eu não consigo, mas eu quero. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, lendo a Tua palavra, eu vejo que maravilha a liberdade de acesso de Pedro ao Senhor para perguntar, para trazer diante do Senhor aquilo que se passava no mais íntimo do coração dele. Transparência, sinceridade, verdade, não há lugar para hipocrisia, não há lugar. Jesus responde, nunca houve nem haverá alguém que se aproxime de Jesus e não receba dele uma resposta. É verdade, Pai, que muitas vezes nós perguntamos, mas não paramos para ouvir a resposta. Mal perguntamos, já começamos a correr. Uma vida em disparada. Tenha misericórdia de nós. O cristianismo nos chacoalha. O Evangelho mexe com a gente. Mexe com o nosso orgulho, com os nossos brios, com a nossa vaidade. Mexe com o olhar que temos de nós mesmos, o medo do olhar do outro. Mas o Evangelho também nos ensina o autoesquecimento. O Evangelho também nos ensina que o perdão é maravilhoso, é libertador. E ainda que pareça bom demais para ser verdade, é verdade. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor cuida da gente. E o seu cuidar faz de nós pessoas que experimentam o doce frescor da liberdade, gente que admite a fraqueza e que não sabe orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos à decisão, leva-nos ao primeiro passo de uma grande caminhada. Se o Filho nos libertar, ofensa nenhuma que nos fizeram nos aprisionará. Não estaremos mais encarcerados naquele complexo de presídios, cuja pena é não perdoar. Não passaremos mais nenhum dia neste lugar, mas vamos passar por aquela porta estreita e baixa. Vamos nos humilhar
diante do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte. Pai, para a maioria de nós é muito difícil, a não ser que seja uma bobagemzinha, mas quando é uma coisa grave, é muito difícil. Mas não há como, não há outra maneira. Então nós não queremos ter um coração endurecido, uma mente cauterizada. Nós recorremos ao Senhor como Pedro recorreu. E nós queremos perdoar como fomos perdoados. O perdão oferecido por Jesus é o nosso maior exemplo de que nós devemos perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Oro por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, pelo teu povo em toda a face da terra, planeta fora, que recebe da parte do Senhor esta palavra. Oro pelos enfermos e peço a bênção da cura do Senhor, cura física, cura emocional, cura espiritual. Peço uma visitação especial do Senhor ao reverendo Davidson, Pai, para que ele possa ser recuperado rapidamente. Oro também, Senhor Deus, pela Neuza e pelo Nestor, internados, um casal. Oro pelo Fernando, internado em Manaus, numa época tão difícil em Manaus. Oro pelo José Santos, pela sua recuperação. Oro pela recuperação de Dona Lúcia, pela recuperação dos pais da Jeane. Oro por gente que está nos hospitais, gente que está em casa, gente que está com medo, gente que está passando por muitos apuros nesse momento. Tenha misericórdia. Também te agradecemos, ó Deus, pelas inúmeras curas. A lista de curados é enorme, é gigantesca. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas, pelos aniversariantes de vida, de casamento. Te agradecemos por todas as bênçãos que já recebemos, porque quando nós oramos com gratidão. E ainda que apresentemos diante do Senhor uma petição, é petição, súplica, com ações de graças, porque na hora do Senhor, nós vamos receber essa bênção, e se não for a vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a sua paz. Por isso, desde já, como temos aprendido, nós oramos, suplicamos, pedimos, e já agradecemos, porque somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém.